Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, boa noite. Marlon, um abraço. Um abraço, pessoal chegando. Estávamos numa live no Face, mas nós não estávamos conseguindo fazer junto com o pastor Fernando, Nandinho. Aí nós viemos aqui para o Instagram para a gente poder fazer essa live. Tá bom? Sejam bem-vindos. Marlon, Adriana, sejam bem-vindos. Esperar o pastor Nandinho entrar. Vamos falar hoje sobre educação de filhos. Filhos é herança do Senhor. Fabiano, Deus abençoe, Deus abençoe. Queridos, eu vou encerrar. Eu desentrando aqui. Múcia, Deus abençoe. Pastor Fernando. Isso, agora sim. Rapaz, é um Aí, mistério, pessoal. hein? Meu Deus do céu. É um mistério. Rapaz, sejam todos bem-vindos, pessoal que vem do Face aí. É um mistério, nós fizemos um teste e no teste deu tudo certo, rapaz. Verdade. Mas a live no Face não deu para acontecer de novo. Estamos aqui no Insta. E Deus Pessoal que está abençoe assistindo, vocês. pessoal que tá assistindo aí, podia dar um toque se o vídeo tá bom, se o som tá bom. Legal, legal. Dá um feedback aí, pessoal, se está tudo certo. Tá tudo ok. Betão tá acompanhando a gente, Betão e a Márcia, Paz, Uau, paz, Beto. Luiz Fernando. Betão tá lá no Japão. Saudade. Rapaz, Betão e a saudades, Márcia. cara. Que bom. Pessoal, antes da gente começar, manda um aviãozinho aí para umas 5 pessoas que você conhecer. Nós vamos falar de um assunto hoje, um assunto muito importante. Tem sido um assunto muito importante, porque quando se fala de família, se fala da base, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a criação de filhos, né? Então, aperta nesse aviãozinho aí, manda para umas 5 pessoas que você conhece. Eu já vou fazer isso aqui também. Vou mandar aqui para meu cunhado. Isso. Tá, mandei aqui. Então, E quando você aperta esse coraçãozinho aí do lado também, o algoritmo do Insta entende que ele precisa enviar essa live para mais pessoas. verdade. Vamos lá, então. Vamos lá, pastor Diego. Filhos são herança do Senhor. Pastor Jean chegou. Oh, Um abraço, pastor Jean. Murilo tá um aí também, abraço. Murilo Silvilha, seminarista, evangelista nato.
Uau, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos lá, pastorzão, pode iniciar aí. Vamos começar essa live. O tema de hoje é um tema mais que necessário. Nós estamos falando da base, que é a família. Falamos primeira live sobre recalcular a rota de um relacionamento, da família. E na segunda live nós abordamos sobre a origem do casamento, né? A origem de tudo, o princípio, o fundamento de tudo. E hoje nós vamos falar sobre os filhos, que são herança do Senhor. E é um dos assuntos mais necessários e sérios e pouco comentado, pouco falado nos nossos dias. Mas hoje nós queremos abordar isso. Os filhos são herança do Senhor e qual a nossa responsabilidade com esse papel de pai ou de mãe que Deus nos deu. Afinal de contas, nós somos apenas mordomos. Então, nós precisamos ter essa clareza. E que o pastor Fernando começasse aí. E você também tem liberdade de poder comentar, de poder perguntar, de poder participar. Estamos juntos, vamos nessa. É isso aí. Salmo 127, né, verso 3, fala que filhos são herança do Senhor, mas eu quero tomar como base Isaías, livro de Isaías, capítulo 61, verso 9, ele diz que os nossos filhos serão conhecidos entre as nações como uma descendência bendita do Senhor. Recentemente teve uma declaração de um apresentador de televisão aí, falando que criar filhos ou ter filhos é como se fosse um inferno, alguma coisa nesse sentido, não lembro certinho, eu vi só o comentário, mas não é essa a nossa visão, não é esse o nosso princípio, até porque nós baseamos toda a nossa vida na palavra de Deus, na Bíblia, e a Bíblia, o padrão bíblico diz que os filhos são herança. Então, eles não são pedra de tropeço, eles não são inferno, eles não são malditos, eles são herança do Senhor. Estamos cuidando dessa herança provisoriamente, daqui a pouco o autor da herança ele vai requerer das nossas mãos, e nós vamos ter que prestar contas a ele sobre aquilo que ele deixou nas nossas mãos para administrarmos, para cuidarmos, para educarmos. Então, com base em Isaías, no capítulo 61, verso 9, que fala que os nossos filhos serão conhecidos como uma descendência bendita, a promessa é essa. Os nossos filhos serão uma descendência bendita. Agora, veja só. Se tem uma descendência bendita, e se a gente ler um pouquinho antes do verso 9, lá em Isaías 61, a gente vai entender também que existe uma descendência maldita. Que é aqueles filhos que não são educados segundo os princípios da palavra. E quando a gente fala de descendência maldita, não é naquela forma pejorativa, pastor Diego. É no sentido de não receber as bênçãos. Quem não é bendito é maldito. E a maldição, a gente precisa entender algo. A maldição, ela não é simplesmente, antes de falar o que é, eu quero falar, antes de falar o que não é, eu quero falar o que é. A maldição, na verdade, ela é uma forma de Deus nos corrigir. Quando alguma coisa está dando errado nas nossas vidas, nós precisamos identificar a raiz. Por que está dando errado? Por que não estamos usufruindo das bênçãos? Tá? É porque existe alguma desordem. Então, aqueles filhos que não são bênçãos, que eles não estão sendo abençoados, está acontecendo alguma desordem. Né? Veja só, hoje nós estamos vivendo o tempo do fast food.
É tudo muito rápido. As pessoas, até mesmo a igreja, quando ela ora, ela quer uma resposta imediata de Deus. Ela não tem paciência para esperar a resposta de Deus. Que dirá aquele que está no mundo. Então, quando nós falamos de imediatismo, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Hoje as pessoas, pastor Diego, elas colocam uma moeda em uma máquina e a comida sai pronta. As pessoas, elas querem emagrecer sem parar de comer. As pessoas, elas querem ganhar dinheiro sem trabalhar. E as pessoas querem que os filhos sejam bênçãos sem ter trabalho de educar. Sem ter trabalho de orientar segundo os princípios da palavra de Deus. Porque só serão bênçãos aqueles que forem ensinados de acordo com os princípios da palavra de Deus. Afinal de contas, os filhos serão conhecidos como herança bendita do Senhor. Por quê? Porque eles vão ser ensinados pelos pais e eles vão andar nos caminhos que os pais andaram. Eu gosto muito daquele texto que diz que Provérbios 22:6 fala assim, ó, instrui a criança ou o menino no caminho em que deve andar e quando for velho, não se desviará dele. Agora, o que em algumas situações está acontecendo? Alguns estão tentando ensinar a criança no caminho em que deve andar sem estar no caminho. Não tem como eu ensinar o meu filho a andar no caminho se eu não estiver no caminho. Porque filho, ele tem uma percepção muito aguçada. Ele tem uma visão muito melhor do que a visão do adulto. Ele vai observar o nosso comportamento e não apenas o nosso discurso. O filho, ele vai observar o nosso comportamento. E vai ser necessário que exista uma coerência entre aquilo que nós falamos ou pregamos com aquilo que nós estamos desenvolvendo no nosso comportamento. Os filhos, eles percebem muito o comportamento dos pais. E se os pais não estiverem andando no caminho, não tem como eles ensinar os filhos a andar no caminho. Agora, é interessante esse texto porque a palavra instruir, ensinar, no original significa treinar. E treinar, pastor, exige perseverança, exige tempo, exige uma dedicação, exige amor. Não tem como você treinar um filho se você não estiver participando da vida dele. Se você não estiver presente na vida dele. Não apenas a presença física, mas principalmente a presença moral. Consegue entender? Então, isso daí é onde muitas famílias estão se perdendo. Isso não acontece por osmose. Eu estou perto do meu filho, aquilo que está na minha mente vai passar para a mente dele. Não existe isso. É ensinar no dia a dia. É explicar. É educar. O filho precisa ver o pai orando, o pai meditando na palavra. O filho observa como que o pai dele trata a mãe dele. Como que está sendo o relacionamento do casal. Sim? Ensinar o caminho é diferente de ensinar no caminho, né? Exatamente. E o texto fala ensinar no caminho, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. Então, estar no caminho é diferente de apontar o caminho. Eu ouvi uma frase há anos atrás que essa frase ela me marcou. Que os nossos filhos, eles podem até tapar os ouvidos para o que nós falamos, mas jamais conseguirão tapar os olhos para o que eles veem. Tem um ditado antigo que os pais antigos, eu acho que eles não conheciam o Senhor, mas eles falavam algumas coisas interessantes. Eu lembro que
conversando com a minha esposa e ela falava sobre isso, né? O pai fala, ó, você faz o que eu falo, mas você não faz o que eu faço. Uhum. Né? O pai dela falava isso aí para ela e pro irmão dela, né? Então tinha muito isso de, olha, você faz o que eu estou mandando, mas o que eu estou fazendo você não faz. O filho, por ele estar em formação, principalmente na primeira infância, né, que a psicologia chama, ele não consegue fazer essa separação. Ele vai fazer o que o pai está mandando, mas ele vai fazer também o que ele está vendo o pai fazer. E aí é que está entrando o grande conflito dos pais. Porque vários procuram a gente e falam assim, mas eu ensinei esse menino, eu não sei na onde que ele aprendeu isso, eu não sei como que ele, tanto que eu ensinei, o tanto que eu corrigi, por que ele está fazendo isso agora? Na verdade, o filho é uma folha em branco. Essa folha começa a ser escrita, né? Eu gosto mais daquela tipificação que acho que até comentei isso na semana retrasada, que um professor meu usou, que o filho é como se fosse um CDzinho. E a gente começa a gravar algumas músicas nesse CD. Quando ele tiver 14, 15, 16 anos, esse CDzinho, ele começa a gravação dele, pastor, na fase fálica, entre 2, 3 anos até os 9, 10 anos. Essa é a fase que nós vamos gravar esse CD, que é a chamada fase da primeira infância. Quando ele tiver lá os seus 15, 16 anos, esse CD vai começar a tocar. E às vezes nós vamos escutar músicas lá que nós não vamos gostar. Mas quem foi que gravou essas músicas? Foram os próprios pais. E eles não vão gostar daquilo que eles estão ouvindo. Mas por quê? Porque eles não perceberam o que eles estavam gravando. E aí os filhos começam a ter determinados tipos de comportamentos e os pais eles começam a se questionar. E quando vêm procurar a gente, começa a questionar a gente. Mas onde foi que eu errei? Mas esse menino e tal, essa menina e aquilo, tudo que a gente já sabe. Mas eles não percebem que os filhos, eles aprendem dentro de casa. É o primeiro contato que eles têm dentro de casa. O pastor Cote, ele fala uma coisa interessante. O pastor Cote, ele fala assim, que todos os erros que os filhos estão desenvolvendo hoje, mais de 90%, você não pode culpar os filhos. É responsabilidade dos pais. Olha só a gravidade disso. A responsabilidade disso. Porque os filhos aprendem dentro de casa. É o primeiro contato, a primeira autoridade que eles têm em contato é dentro de casa. Nando, eu vi você falando sobre herança bendita e herança maldita. Falando sobre maldição, eu vejo uma questão assim muito, muito pesada. Porque um dos maiores enganos é o ser humano achar que a maldição ela vem do diabo. Acho que esse é um dos maiores pontos que as pessoas ainda não parou para pensar, de onde vem a maldição. De onde vem essa... Ela vem de uma legalidade. E aí, falar sobre filhos e sobre pais, eu acho que a questão mais séria, uma das questões mais sérias é o último versículo do Antigo Testamento. Malaquias fala assim, que converterei o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, e Deus fala assim, para que eu não fira a terra com maldição. Então ele está falando que quem vai ferir a terra com maldição é o próprio Deus, não está falando que o diabo vai fazer isso. Deus está falando que ele vai ferir a terra com maldição. E aí falar sobre criação de filhos, eu vejo uma questão mais séria sobre maldição e sobre ser bendito, é ter o coração do filho muito mais do que ter a sua obediência.
Porque Deus, veja bem, Deus é o nosso Pai. E ele não recebe nada que o seu filho faça que não seja com alegria. Porque ele quer o nosso coração. Ele fala isso. Ele fala assim, filho meu, dai-me o seu coração. E ele fala, você me busca e você só me acha se você me buscar de todo o vosso coração. Então, olha só a ligação que o Pai eterno quer com os seus filhos. Jesus disse isso aos seus discípulos. Ele fala, olha, eu não quero ter uma relação com vocês de senhor e servo, eu quero ter uma relação com vocês de amigos. Quero o coração de vocês. Então, ter o coração é muito mais do que ter um respeito. Então, o pai fala assim, olha, para mim, só importa se ir na igreja. Aí ele fala o sentido, ele fala assim, alegrei-me quando me disseram. Assim, só importa se você for alegre lá. Ler Bíblia também não pode ser um peso, não pode ser, vou fazer porque meu pai falou, é uma ordem. Não. Bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não senta na roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita. Ele está dizendo assim, contato com a minha palavra tem que ser algo prazeroso. Então eu quero o seu coração nisso. Então, para contribuir, Deus ama o que dá com alegria. Ele está dizendo, eu não estou interessado em você dar dinheiro. Eu quero saber a motivação, quero saber como está seu coração. Porque Deus ama o que dá com alegria. Então, servir, não só se for servir ao Senhor com alegria. Celebrar ao Senhor com júbilo. Então, assim, o Pai está dizendo assim, tudo que eu quero de vocês é muito mais do que o fazer. Eu quero que isso seja de dentro para fora. Eu quero, filho, dai-me o seu coração. Então, quando eu vejo a criação de filhos, uma relação de pais e de filhos, eu vejo Deus dizendo assim, que o problema de hoje é o pai não ter o coração do filho. E o filho não ter o coração do pai. E aí, esse distanciamento é que tem gerado, assim, sabe? E eu vou ter dificuldade de ter isso com meu filho se eu não tenho isso com Deus. Então eu vejo, Nando, essa questão que você disse de maldição muito séria, porque aí, se não há, se o filho não tem o coração do pai, porque não é só o pai ter o coração do filho, se o filho não tem o coração do pai, se o pai não se abre, se o pai não tem o coração do filho, Deus vem e fere a terra com maldição. E aí, Nando, vou jogar essa bola para você. O que seria Deus ferir essa terra com maldição? Veja só, eu não sou místico, nada, mas tem algumas coisas na Bíblia que estão escritas ali e a gente precisa ter a percepção. Né? Quando Deus fala de ferir a terra, eu não acredito que ele está falando literalmente da terra. Porque o homem foi feito do pó da terra. Ele vai permitir nós passarmos por algumas consequências, esse ferir a terra com maldição, mas não que Deus seja um Deus atormentador, não que ele tenha prazer em ficar, vamos dizer assim, castigando os filhos. É como se fosse um presta atenção para que nós acordássemos e voltássemos para ele. Deus vai permitir algumas consequências e eu posso aqui elencar várias consequências. Deus ferir a terra com maldição. Conversão de coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Tem muitos pais, Diego, que estão perdendo o coração dos filhos. E quando o pai perde o coração dos filhos,
Tá me ouvindo? Agora eu tô, já dado uma travadinha. Eu tava Tá, aqui então, eu fiquei esperando um pouquinho. Veja só, alguns pais, eles estão sofrendo já essas consequências porque eles estão perdendo os filhos. O filho que não encontrar, eu falei sobre isso segunda-feira agora na nossa reunião de intercessão. O filho, ele é gerado em amor. O encontro de um homem com uma mulher, amor entre ambos, relacionamento entre ambos, é gerado um filho. Esse filho, ele é gerado em amor. Pelo menos deveria ser assim. Tá? Esse filho gerado em amor, dentro da barriga da mãe, ele vai receber amor da mãe, ele vai receber amor do pai, ele vai receber amor da família. Ele está sendo gerado. Tem uma expectativa na chegada desse filho. Esse filho chega, ele recebe amor da mãe, do pai, da família. Agora pensa bem, Diego. Esse filho chegou, ele não recebe esse amor. Ele vai crescer com déficit. Ele vai crescer sem esse amor. O que vai acontecer com esse filho? Conforme ele for crescendo, ele vai tentar buscar esse amor para suprir essa necessidade dele em alguma coisa que ele não encontrou dentro de casa. E aí é onde eu encontro a resposta para isso que você falou. Ferir a terra com maldição. Esse filho vai buscar fora o que ele não conseguiu achar dentro de casa, só que lá fora ele não vai encontrar. Ele vai tentar suprir com todas as coisas que ele encontrar, com drogas, com bebidas, com dinheiro, com prostituição, com sexo, com uma série de situações. Só que essas coisas vão ferir mais ele do que suprir o amor que ele precisa, que ele não encontrou dentro de casa. E o mais grave é esses filhos que têm os pais presentes. Pior do que o órfão de pais ausentes é o órfão de pais presentes que estão dentro de casa, estão ali vendo os filhos, mas não estão transferindo para eles essa porção de amor que eles precisam. E aí os filhos vão buscar lá fora. E lá fora, eles vão... Por exemplo, eu dei o exemplo, segunda-feira, de uma moça, por exemplo, uma jovem, que não encontrou o amor que ela precisava dentro de casa com o pai. Então ela sai. E ela vai colocar uma roupa, Diego, chamativa. Então ela vai encontrar um homem que ela acha que ela vai encontrar o amor do pai naquele homem. E ela se entrega para aquele homem. Só que aquele homem, Diego, ele não é o pai dela. Ele não vai dar amor para ela. E às vezes vai acabar até abusando dela. Essa ferida só vai aumentar. Daí, por que eu estou falando isso? Veja só. A importância dos pais suprirem os filhos dentro de casa no momento certo, no tempo correto, com aquilo que eles precisam. E aqui nós não estamos falando só de bajular filhos, de amar e dar carinho, não. A correção, a Bíblia fala assim, Deus corrige o filho que ele ama. A correção também é amor. O limite também é amor. Hoje está muito complicada essa questão de limite, essa questão de balizador. Quando a gente fala de balizador, limite, fronteira, colocar limite na vida dos filhos, né? Limite entre um ambiente e outro, porque hoje, quando você vai colocar limite, nós encontramos uma sociedade totalmente hipócrita e progressista que está deturpando os valores da palavra, os princípios da palavra. Então a gente encontra um balizador no mundo hoje que fala o seguinte, que você não pode corrigir o seu filho com a vara, que você pode até ser processado. Mas matar no ventre através do aborto, você pode. Consegue entender a distorção, os balizadores que tem aí no mundo? E se nós não estivermos É o relativismo, né, Nando? O relativismo. Se nós não estivermos baseados nos princípios da palavra para educar os nossos filhos, por isso eu li Provérbios 22. Instrui a criança no caminho em que deve andar para quando for velha, não se desviar dele. Se desviar do caminho. Mas para eu ensinar, eu tenho que estar no caminho. Para eu ensinar a palavra, eu tenho que estar na palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Eu não vou ensinar de acordo com o que o mundo ensina, de acordo com
com os balizadores que estão sendo pregados pelo mundo. Porque a essência é a palavra. Se a gente não estiver baseado na palavra, os filhos vão crescer com uma educação distorcida. Uhum. Eu fico vendo o perigo assim de a boa intenção não é suficiente, né? A boa intenção não é suficiente. Então, porque Deus, ele se responsabiliza pela sua palavra, ele garante a sua palavra, ele não garante a boa intenção, a boa intenção, ela é muito boa, mas ela vai até um limite. Eu fico vendo assim que esse amor, Nando, que você disse que a moça não encontrou e ela procurou em algum lugar, esse amor, eu coloco o nome dele de atenção. Porque o que todo filho deseja, o que todo filho não, o que toda pessoa deseja é atenção. A atenção é o ativo mais poderoso do mundo. Hoje, a rede social, a mídia, a TV, tudo que você pensar, ela está brigando pela sua atenção. É um clique, é um like, é um stories. O mundo quer a sua atenção. O mundo gira em torno disso. É o Ibope na TV. É isso. É um comercial. A sua atenção é tão poderosa. Se você clica num negócio hoje para poder comprar, isso se chama cookies. Daqui a pouco você entra numa rede social, você clica para pesquisar um sapato. Você entra depois numa rede social e tá lá um monte de sapato que você pesquisou, um monte de oferta para você. A sua atenção é tudo. É tudo. E quando Deus quer o seu coração, e é isso que converteu o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, quando ele quer o coração, olha só que interessante, ele está dizendo assim, ó, onde está o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Por que ele pede o coração? Ele está dizendo, onde está o seu tesouro, lá vai estar a sua atenção. Então, olha só como que é de atenção que o mundo clama. Isso já deve ter acontecido com você, isso acontece muito, né? De você atender alguém e depois de 1 hora de atendimento, você nem teve oportunidade de falar nada, alguém olha para você chorando e diz assim, ô pastor, você me ajudou tanto. A pessoa em lágrimas te dizendo, ô pastor. E você fala, mas gente, o que eu fiz? Não deu nem tempo de eu falar nada. É porque ela só ouviu. Ela está clamando por atenção, clamando por alguém que a ouça, pelo menos por um momento, de tão angustiado que ela está. Só que isso acontece dentro dos lares. Isso acontece dentro de casa. O filho gritando por atenção. E isso acontece quando eu não estou atento aos detalhes, é onde acontece as piores mazelas dentro da família. Então, assim, essa falta de amor, ela tem nome, é falta de atenção, é falta de tempo de qualidade, é falta de ouvir, de colocar no colo, de querer saber como foi o dia. Você disse algo, Nando, que me chamou a atenção. As pessoas querem emagrecer sem trabalho, elas querem tudo sem trabalho. Você disse assim, e querem filhos saudáveis, né, emocionalmente e tudo mais, sem trabalho. Nando, você já disse o nome, dá trabalho. Se você quer dar trabalho, o que eu estou dizendo é o quê? É serviço, é cuidado, é tomar lição de escola, é saber quem são as amizades, é ensinar princípios bíblicos. Não é explodir de raiva e ir lá bater na criança, não. Filho, vem cá. Isso aqui está errado porque a palavra de Deus sobre esse assunto, ela fala isso, ela fala isso, ela fala isso. As consequências disso, filho, são essas, são essas, são essas. Os princípios da palavra de Deus são esses. Então, assim, detalhes do dia a dia que custa o quê? Investimento de tempo.
investimento de atenção. E é essa atenção que faz o filho se sentir amado, que faz a filha se sentir amado. É de coração para coração. É o filho ter o coração do pai e o pai ter o coração do filho. É de coração para coração. Sim. E olha só, às vezes, assim, em contato com pessoas, principalmente nessa área de educação de filhos, né? Algumas pessoas querem ensinar, alguns pais, né, querem ensinar algumas coisas para os filhos, mas antes eles não se consertam. Os pais precisam se consertar primeiro para depois não precisar pagar o preço. Existem, assim, homens e mulheres que, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Às vezes fugiram de casa, fugiram para casar. Eu já vi várias situações como essa. E lá na frente, tipo assim, eles não tiveram a bênção dos pais. Eles se juntaram, os pais não abençoavam, não autorizavam aquele relacionamento. Eles fugiram, casaram, e lá na frente, aos poucos foram voltando, mas nunca teve aquele conserto com os pais. Daqui a pouco, o que começa a acontecer? O filho começa a reproduzir isso. E eles não entendem por que o filho está reproduzindo. Mas, eu vou usar esse termo, né, que o Cote gosta de usar e eu gosto também. Aquele espírito de forasteiro, de fuga, ele está perseguindo o filho da forma que ele perseguiu os pais. E os pais não estão entendendo. Aí o filho está crescendo, ele não consegue parar no emprego, ele não consegue parar num relacionamento, ele não encontra um destino, vai ficar sempre errante na vida. Por quê? Porque os pais não consertaram lá atrás, antes. E essas se tornou um legado na vida dos filhos. Né? Tem muitas coisas que... Hoje eu conversava com um amigo e eu falava sobre consequências geracionais. Né? E teve um amigo nosso que passou por aqui, um juiz, e eu conversava com ele uma época... E eu falava para ele sobre herança maldita. E ele não entendia, ele falava, como que é isso, Fernando? Eu falava para ele, doutor, às vezes pode acontecer na área financeira. O bisavô faliu, o avô faliu, o pai faliu, o filho está aí na falência, ele não está entendendo. Na área financeira, perdão, na área de saúde, na área... familiar, o bisavô divorciou, o avô divorciou, o pai divorciou, o filho está divorciando e ninguém está enxergando que tem um legado que não foi consertado. E ele parou e olhou para mim e falou assim, Fernando, isso está acontecendo comigo. Um juiz que não conhece nada da palavra, e ele falou assim, rapaz, o meu avô morreu de câncer no pulmão, o meu pai morreu de enfisema pulmonar, eu tive um tio que morreu de câncer na garganta. E eu, Fernando, estou fumando 3 maços de cigarro por dia. E eu falei, é isso, doutor. É isso. Tá vindo aí um legado, uma herança geracional que ninguém se dispõe a entrar e trazer Jesus. Quando a gente fala isso, tem algumas pessoas que não concordam e falam, mas e aquilo que Jesus fez na cruz? Ele quebrou tudo, ele anulou tudo, tá? Mas nós estamos falando da pessoa que não conhece Jesus. Quando Jesus chega no assunto, realmente é vida nova. Eis que tudo se fez novo. Mas Jesus precisa fazer parte. Então, nós estamos falando de uma situação que Jesus não entrou. Que os pais não fizeram um conserto. E os filhos estão pagando o preço por conta do comportamento dos pais. E os pais não estão conseguindo enxergar. Eu falava sobre uma mulher que foi atendida em Curitiba, com 39 anos, Diego, ela era bisavó. Pensa comigo, com 13 anos ela engravidou. Com 13 anos ela engravidou e teve uma filha. Com 26 anos, a filha dela, que tinha 13, engravidou e teve uma filha. Ela se tornou vó com 26 anos de idade. Com 39 anos, a neta dela, que tinha 13, engravidou e teve uma filha. Ela, com 39 anos, era bisavó.
E aí, os legalistas chegam para mim e falam assim, ah, pastor, mas o senhor é muito radical. Isso aí é coincidência. Ah, cara, é só você ir para a Bíblia. É só você ir para a Bíblia. Olha a vida de Davi. Davi adulterou com Betseba, as consequências vieram nos filhos. Não é difícil a gente entender isso aí. A Bíblia está escrito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E nós estamos falando do quê? Estamos falando se Jesus não entrar no assunto. Jesus entrou, poxa, a gente sabe, Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele entrou, acabou. Jesus entrou, ele coloca em ordem. Mas até Jesus entrar e as pessoas convidarem Jesus para entrar, vão ter algumas consequências. A terra vai ser ferida com maldição. Nando, eu vejo duas coisas muito sérias. A primeira é essa que você disse sobre consequências geracionais. Muito pesada, porque elas são espirituais. Elas são espirituais. E eu vejo as consequências emocionais. As consequências emocionais. Boa noite, pessoal chegando aí. Eusita. Pessoal da comunidade DIP. Eusita, acho que é de Londres, Eusita. Deus abençoe vocês. Sabe o que eu vejo, Nando? Olha só que sério. As consequências geracionais, elas são totalmente espirituais. Elas estão fora do nosso controle. Fora do nosso controle, que eu falo, é um posicionamento em Cristo para poder quebrar isso. Agora, as sequelas, as consequências emocionais, ela já fala de caráter, Nando. Bloqueios emocionais, na sua grande maioria, ele acontece dos 7 aos 14 anos. E os principais bloqueadores são os pais. Figuras de autoridade, mas inicia pelos pais. Pais, professores e líderes religiosos. Mas a sua grande maioria é dentro de casa. Bloqueios emocionais. Aí, há muitas coisas que já não são espirituais. Há muitas coisas que já são emocionais. As espirituais, eu resolvo elas em Cristo. O problema é eu querer resolver as emocionais em Cristo. Aí não. Aí não é uma oração, não é uma campanha de 7 dias. Aí não é assim que se resolve essas coisas. Sim. Por quê? Porque é uma identidade que foi desconfigurada. Vou ter que ressignificar isso aí. Precisa ressignificar, é uma reprogramação mental. Precisa reprogramar. Veio uma programação original. Mas ela começou a ser desprogramada como? Pelo exemplo em casa. Ela começou a ser desprogramada como? Pelo autoritarismo. A desprogramação ela vem quando o filho ele não tem a liberdade de fazer perguntas e entender. Porque daquilo que você não entende, você é refém. Ele é ferido na individualidade, né? Exatamente. Ele é ferido na individualidade dele. Ele já traz a ele um bloqueio de criatividade. Porque ele é limitado, ele não pode fazer perguntas. Então ele se torna um alienado. Porque de casa ele é bloqueado a fazer perguntas. E na vida, onde ele for, ele não vai questionar. Passivo. Ele vai ser passivo a vida inteira. Ele cria um bloqueio na sua programação original, ele é desconfigurado na sua imagem, uma imagem distorcida de si mesmo. Por quê? Porque o pai o chamou de burro.
o chamou de incapaz, intolerante com os seus erros. Ele passou a ter uma imagem distorcida de si mesmo. Uma autoimagem totalmente detonada. E aí, isso, qual que é o problema? O problema é que a pessoa cresce com todos esses bloqueios. E aí, adoece a alma. E aí eu quero resolver isso Espiritualmente. espiritualmente. E não é espiritualmente que resolvo isso. O que é no espírito, eu resolvo no espírito. O que é no corpo, eu resolvo no corpo. Mas o que é na alma, eu resolvo na alma. E na alma, vai falando do caráter que está sendo deturpado desde criança, de coisas que eu venho observando, porque aí afeta o espiritual depois. Por que afeta? Porque se eu tenho essa relação com o meu pai, eu vou transferir ela para Deus. Aí Pra afeta Deus. o espiritual. Sim. Então Sim. eu vejo que, tipo assim, há essa desconfiguração da identidade, de uma imagem totalmente distorcida de si mesmo por episódios negativos que aconteceram, de rejeição, mesmo antes de nascer, de tentativas de aborto, de palavras ainda no ventre, de palavras de rejeição, e foi crescendo, e o que foi vendo, e o que foi ouvindo. Então, assim, são coisas terríveis, que depois de grande, nós somos tão bloqueados, o ser humano é tão bloqueado e não sabem a origem disso. E a origem disso, e aí nós estamos falando da criação de filhos, a origem disso, a sua grande maioria, em casa. Aí você sabe o que é tão pesado? Você se pega reproduzindo um pai que você reprovou a vida inteira. Fala assim, eu jamais farei isso com meu filho. Só que isso ficou tão bloqueado e tão incutido que quando vê, a mãe já está fazendo a mesma coisa. Quando Ficou vê gravado, o pai, ficou gravado no subconsciente. ficou gravado no subconsciente, ficou uma mancha no subconsciente. Sim. Então, o que acontece? Ela acaba reproduzindo modos. Ela vai reproduzindo modos. E aí precisa ressignificar isso. Precisa trazer um novo significado para isso. Por quê? Porque, Nando, eu replico, se eu sofri e fui bloqueado, todo bloqueado bloqueia. Todo ferido fere. Pere. E aí isso vai acontecendo, replicando na família. Todo ferido vai ferindo, todo ferido vai ferindo. E aí ele... Exato, geracionalmente. Ele que não teve liberdade de expressão em casa, ele não deixa o filho ter. Ele que foi bloqueado, começa a bloquear. E ele precisa desbloquear isso. Eu só vou deixar uma pincelada aqui. De repente, você pai, você mãe tá assistindo isso, ou filho, você está se identificando. E você olha e fala assim, nossa, isso acontece comigo. E você vê que você tem dificuldades, bloqueios de escassez, bloqueios de autoimagem, bloqueios de tantas coisas. E você não sabe como resolver isso. A igreja, na sua grande maioria, não está ferida espiritualmente, ela está ferida emocionalmente. Como que eu faço isso? Vou te dar um exercício para você pai e para você mãe. Você precisa começar a fazer perguntas. Como fazer perguntas? Você precisa entrar num estado de consciência. O que é um estado de consciência? Saber como você está. Se eu quero ir para São Paulo hoje, e eu coloco no GPS, mais do que onde eu vou chegar, o GPS vai querer saber de onde eu estou saindo. Então, hoje, numa live, num assunto desse, a primeira coisa, eu preciso ter estado de consciência. Como eu estou? Eu não posso ir replicando modos. E esse replicar modos vem de infância, vem de casa, vem da criação. O que é isso? Eu não questiono as coisas. Você já deve ter ouvido isso, Nando, eu já ouvi isso muito. Alguém dizer assim,
a religião dos meus pais. A pessoa nem sabe no que acredita, nem por que acredita. Ela está replicando apenas algo que os pais fizeram e elas não tiveram uma própria experiência. Olha só. Eu ouvi essa semana alguém dizer assim, minha mãe deve estar revirando no túmulo, porque o meu irmão não está mais na nossa religião. Olha só. Tá vendo? Ele estava dizendo assim, eu nem sei porque eu acredito no que eu acredito, mas a minha mãe deve estar chateada onde ela está. Quer dizer, ele está replicando um modo que nem ele sabe no que ele acredita e nem por que acredita. Então, nós precisamos entender que a origem das coisas, seja consequência geracional, seja consequência emocional, bloqueios emocionais, tudo tem uma origem. E a ressignificação vem de perguntas, da origem. Veja bem, o rapaz, o juiz, ele teve uma resposta do quê? Perguntas. Por quê, Nando? Por causa disso, faz sentido, Nando. Nando, meu avô morreu assim, meu pai, meu irmão e eu fumo 3 cigarros. A pergunta te traz um estado de consciência. Então a primeira coisa, pai, mãe, filho que está assistindo, começa a se perguntar, começa a fazer perguntas. Do porquê, da razão que eu estou. Do porquê meu pai se separou, meu avô se separou e meu casamento está ruim. Por que eu saí de casa, meu pai saiu de casa e meu filho também está saindo de casa? Começa a fazer perguntas e aí o quebra-cabeça começa a ser montado. Na origem das dores. Tem uma origem. E nessa origem precisa ter uma cura. Nessa origem precisa rodar a chave. Em uma outra live nós podemos falar sobre isso. E essa chave tem um nome. E é por isso que muita gente não roda essa chave. A chave da ressignificação, ela tem um nome. E o nome dela é perdão. Nós podemos esticar isso para outra live depois, para outro dia, porque isso aí dá muita conversa. A chave para ressignificar qualquer maldição, seja espiritual, seja bloqueio emocional, seja o que for, tem um nome. Perdão. Mas vida que segue. Vamos lá, Nando. Não, é exatamente isso daí. Eu estava até comentando com o Guilherme aqui, que eu estou lendo um livro do Augusto Cury, e uma das coisas que o Marco Polo fala, na nossa mente tem mais prisões do que na cidade mais violenta do mundo. Então nós estamos aprisionados à opinião do outro, estamos aprisionados a uma religiosidade, estamos aprisionados a regras, às vezes estamos aprisionados até em hábitos que a gente tem no dia a dia, e que se alguém tirar você daquilo que você tem que fazer no dia, parece que você não consegue, parece que alguma coisa está errada. Então, são prisões na mente, e aí Augusto Cury fala com toda a autoridade, ele fala, Jesus era um homem livre. Ele trabalhou com pessoas que tinham personalidades diferentes, temperamentos diferentes, mas ele nunca foi influenciado pelas opiniões externas. Muito pelo contrário, ele influenciava. Jesus, ele não se preocupava com aquilo que falavam dele. No sentido pejorativo, é claro. Sim. Jesus, ele sabia que Judas ia traí-lo. E naquele dia, ele ceou com Judas. Ele deu pão na boca de Judas. Ele tirou a parte de cima, pegou a toalha e lavou os pés de Judas. Os religiosos, os fariseus, iam crucificá-lo, mas ele não ficou batendo boca. Ele não ainda chamou ele de amigo. Chamou de amigo. Ele não foi influenciado pelas opiniões externas. Por quê? Porque Jesus era livre.
ele não tinha prisões na mente. Agora, às vezes, nós temos várias prisões nas nossas mentes que estão nos bloqueando de usufruir daquilo que Deus tem para nós. Qual que é o grande detalhe? Nós estamos falando de filhos. Essas prisões, muitas vezes, nós estamos transferindo para os nossos filhos. Estamos transferindo. É bem isso. Estamos transferindo o calabouço, as prisões. E pior, nós não sabemos onde está a chave. Quer dizer, os filhos também não vão saber. Não estão vivendo, estão sobrevivendo. Nando, a alienação, e isso vem de berço, o problema é que as prisões, o nome dessas prisões é alienação. E um pai alienado aliena um filho. O que é alienação? Alienação é você entregar o governo da sua vida a algo, ou a alguém, ou a um sistema, ou a circunstância, ou a ambientes, ou a pessoas. Você entrega o governo da sua vida. Aí nessa questão que você diz de Jesus livre, e para a liberdade Cristo nos libertou. Então, assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema é que, assim, nessa criação de filhos, nós, por não ser livre, a maioria aliena os filhos. E aí, aonde vem? As perguntas, a única coisa que quebra a alienação é a pergunta. Porque Jesus respondia toda pergunta com uma pergunta. Sim. O que eu tenho que fazer para ele dar a vida eterna? O que está escrito? Ele já metia outra pergunta. Né? A lei fala para tirar a pedra. E agora? Assim, quem não tem pecado aí? Jesus metia outra pergunta, porque a pergunta é mais inteligente que a resposta. A pergunta faz a pessoa pensar. Mas qual é o problema, Nando? Nós estamos falando de criação de filhos. O problema é que, vou falar da minha geração, da minha criação. Fazer perguntas era coisa para rebelde. Pai, por que não pode? Não pode porque não pode, menino. Acabou. Acabou. Não podia fazer pergunta. Mas por que não pode? Não pode porque a religião não permite. Sim, senhor. Tá bom. Na sala de aula, quem fazia pergunta não era inteligente. Quem fazia pergunta era motivo de chacota. Ô, professor, por que isso não entendi? Todo mundo, Ele já era motivo de piada. Então, na nossa criação, fazer pergunta nunca foi algo bom. Fazer pergunta sempre foi coisa horrível. Sim. Então, ser questionador era um ato de rebeldia. Então, quando você não faz pergunta, você não entende. E quando você não entende algo, não faz sentido. Você replica modos, até obedece, porque não quer desagradar, mas você não entendeu. Aí essas prisões, aí cresce com essas prisões. E aí, Nando, vem isso que você disse. Que é o quê? A pessoa, ela aprisionada, alienada, ela tem um bloqueio muito grande que é a necessidade de aceitação. Ela come o que não gosta para agradar, ela se comporta de uma maneira conforme o ambiente manda para poder ser aceita. Se e essa falta de identidade, se veste para poder ser aceita. Essa falta de identidade atinge, por quê? Porque está bloqueado a mente. Não é livre. Né? Prisão na mente. Aprisiona a mente. Exatamente. Não é livre. Nando, tá dizendo aqui que falta 25 segundos para acabar lá. Vamos derrubar e vamos voltar para a gente fazer as considerações finais? Tá, quero ver como que eu derrubo essa live aqui. Ela acaba sozinha? Não, Aí você grava, põe para gravar. Aí você começa. Beleza, então. Eu te espero, fechou. tá? Estamos voltando, pessoal.